Ora, quando você dá ouvidos à fofoca de alguém, essa fofoca geralmente ela vai envolver terceiros, óbvio. O fofoqueiro vai trazer informações sobre alguém. A maioria das vezes, informações péssimas, malignas, calúnias. E isso vai gerar no ministro suspeitas. E o que Spurgeon está dizendo é que o gerar suspeitas tornará o ministério pastoral algo muito ruim. Quando o ministro passa a desconfiar de todos os irmãos, quando ele olha com suspeitas para cada uma das pessoas, quando ele, ao ouvir as fofocas, encara o irmão que foi denunciado com suspeitas, isso gera um problema no ministério pastoral. Um problema de relacionamento entre pastor e ovelhas. Uma desconfiança que muitas vezes pode redundar em algo muito pior, como o rompimento de uma amizade, como o próprio fim da membresia. Muitos irmãos, ao se sentirem injustiçados pelo ministro e pelos fofoqueiros, claro, acabarão por deixar a igreja local, deixar a membresia da igreja local devido à injustiça cometida. E isso trará um mal ao corpo de Cristo, à igreja propriamente dita, mas também trará um mal ao ministro do Evangelho, que não teve a prudência de tratar as questões do modo devido, do modo acertado. Muitas vezes, irmãos, algumas denúncias que são trazidas pelo fofoqueiro, 10% daquilo procede. 90% é criação, são mentiras, são suspeitas infundadas. Então, a maneira de tratar casos como esse é trazendo por escrito as acusações e provando-as ou derrubando-as uma por uma, para que apenas a verdade prevaleça. É muito importante que o ministro do Evangelho esteja atento e não entre na conversa dos fofoqueiros e passe a ser uma pessoa que olha os outros como suspeitos de pecado. Suspeitos de cometerem delitos espirituais ou delitos outros. É importante que o ministro não tenha um olhar de suspeita. A suspeita faz do homem um tormento a si próprio e um espia dos demais. O ministro que suspeita de um determinado irmão passará a vigiar esse irmão. Passará a sondar os seus passos. Alguns ministros, ao suspeitarem de alguns irmãos, começam... nós estamos nos dias da tecnologia, das redes sociais, da internet. E os ministros começam a olhar as redes sociais dos irmãos, começam a passar dias inteiros olhando as postagens, lendo cada linha que é postada, observando as fotos, olhando as pessoas que estão ao redor das fotos, as companhias, observando os locais que as pessoas estão, caçando alguma coisa para que possa finalmente achar ali uma prova daquilo que ele suspeitava. Porque a fofoca provoca isso. Ela levará o ministro a se tornar um vigia dos crentes. Não um pastor, mas um vigia, ele será um caçador de pecados. E isso trará mal à igreja. Isso trará certamente um problema de relacionamento. As pessoas não querem ser vigiadas como se fossem criminosos, sob suspeita da polícia. As pessoas precisam ter a confiança do seu ministro. E o ministro precisa confiar no rebanho até que uma prova contrária seja de fato apresentada. Mas até lá, tudo que será lançado contra uma pessoa deve ser tido como suspeita, a menos que seja provada. É importante que o ministro do Evangelho tenha essa prudência ao tratar dos casos. Spurgeon faz uma observação que não podemos desconsiderar. Ele diz, abre aspas, muitos amigos foram transformados em inimigos por terem sido objeto de suspeita. Aquele irmão amado que você tinha um ótimo relacionamento, que você confiava e que você então podia de fato acreditar em suas palavras, depois que uma fofoca chegar aos seus ouvidos, ministro, acerca deste seu amigo. Como um cão de caça, as suas orelhas ficarão de pé, alertas. Você passará a olhar para este seu amigo com suspeitas.
se você der ouvidos à fofoca, a fofoca pode acabar pondo fim a uma amizade valiosa, duradoura. E você poderá, de fato, por causa da fofoca, pecar contra o seu próprio irmão. Como diz Spurgeon aqui, de modo muito prudente, amigos se tornam inimigos por causa das suspeitas levantadas. É preciso ter muita prudência diante dos fofoqueiros. Nenhuma igreja, nenhum ministro do evangelho deve desconsiderar a fofoca como um pecado menor ou um pecado que não traz tanto mal. Igrejas, elas são levadas à decadência por causa de fofocas. A fofoca pode tomar proporções tão gigantescas numa igreja que pode acabar arruinando a vida das pessoas. Pode acabar com ministérios pastorais. Pode acabar, de fato, fechando as portas de uma igreja local. A menos que esse pecado seja tratado de forma certa, de forma dura, a menos que os fofoqueiros sejam disciplinados na igreja, a menos que a fofoca seja silenciada e tratada como algo odioso aos olhos do Senhor, a fofoca pode trazer muitos prejuízos ao ministério, ao ministro propriamente dito, à igreja local e à vida dos irmãos. A fofoca pode trazer problemas psicológicos, inclusive. Pode trazer rompimento em relacionamentos que antes eram firmes. A fofoca joga uma pessoa contra a outra.